Marcos Braz é direto e abre o jogo sobre a novela Léo Ortiz. Vamos falar sobre isso, vamos repercutir a entrevista do Vinha, vamos repercutir a entrevista do Fabrício Bruno. Tem muito conteúdo pra gente conversar aqui, minha rapaziada. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, ano do milhão, ano milionário, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo no passinho da tartaruga, porque devagar também chega lá. É o seguinte, minha rapaziada, o Flazoeiro tirou uma foto, rapaz. Tinha um padre no CT Ninho do Urubu hoje para a apresentação do Matias Vinha, para a renovação do Fabrício Bruno e para a entrevista do Marcos Braz. E na minha opinião tá mais que certo, cada um é apoiado aí na sua religião, respeito todas as religiões, mas é isso aí porque o negócio tá brabo no Flamengo, meus amigos. É infecção renal, é Alan com problema de músculo, aí daqui a pouco mais tá com dengue, então já começa o ano aí, né, abençoando aí, espero que o padre tenha abençoado muito bem. Não tô falando sério, tô brincando aqui não, tá? Lógico, tem que ter as outras áreas, ele tem que ter os devidos trabalhos, mas espero que o padre comece abençoando o Mengão para que esse ano seja maravilhoso, diferente daquele ano de 2024. É lógico que não adianta ir o padre se os caras não trabalharem direito, né? Óbvio, evidentemente isso, mas tá aí, um padre foi convidado e esteve no CT Ninho do Urubu na apresentação do Matias Vinha, minha rapaziada. Vamos avançando, pessoal. Negócio é o seguinte, vamos repercutir aí a entrevista, galera, que foi longa, rapaz. Anotei coisa pra caramba aqui. Bem, quem falou primeiramente foi o Fabrício Bruno. E como sempre, quando o Fabrício Bruno fala, é perguntado a ele sobre a questão da velocidade, né? E ele sempre fala, não, eu sou um jogador rápido, eu confio muito na minha velocidade. Ele foi perguntado também sobre seleção brasileira. E aí, Fabrício Bruno, a questão da seleção brasileira, como é que fica isso aí? Você pensa em ir pra seleção, ele se mostrou um cara bem, como é que eu posso dizer? Não, a palavra não é coerente, um cara bem tranquilo nas convicções dele, né? Um cara convicto de que, olha, eu tenho que trabalhar aqui no Flamengo pra ir pra seleção. Tem vários jogadores que se iludem com essa questão de seleção brasileira e acabam desfocando do time. A gente já viu casos de jogadores que saíram do Flamengo, foram pra seleção, depois voltaram pro Flamengo. Não estava jogando a mesma coisa, né? Isso é repetitivo. Ele se mostrou um cara ali centrado, é a palavra, no Flamengo. E é isso aí, seleção em consequência. Aí o Dorival, quem vai avaliar, deixa para o Dorival Júnior. Seria mais um desfalque para o Flamengo aí no período de Copa América, né? Falou que sempre entra em campo para ser campeão. Falou que um jogo inesquecível para ele foi contra o Atlético Paranaense, quando ele marca aquele gol de cabeça. O Flamengo meteu 5, né, com o Dorival Júnior no Maracanã, 5-0 para cima do Atlético Paranaense. Ele fez 2 gols de cabeça, se não me engano, nessa oportunidade. Cruzamento, escanteio do Marinho, eu lembro desse jogo, eu tava lá no Maracanã, né? Ele falou também que um jogo para esquecer, aquele jogo contra o Olímpia, que o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América. Ele falou que quer apagar isso da memória, tomara que apague para esse ano, que o Flamengo melhore muito. Ele falou também sobre o processo de renovação de contrato, aí vai, não vai, aquela situação toda, aquele chove não molha danado que tava, mas aí renovou o contrato. E uma parte bem relevante que o Fabrício Bruno abordou aqui foi que ele foi perguntado sobre o Léo Ortiz. Ele elogiou o Léo Ortiz, disse que o Léo Ortiz é um grande jogador, disse que é um cara extremamente amigo, extremamente parceiro, mas que no clube o Flamengo tem ótimos zagueiros também e que qualquer contratação que venha pro clube vem para agregar e que será muito bem-vindo e acolhido, né? Foi ali, fez aquela média ali com os companheiros de equipe, mas ao mesmo tempo, ó, é um cara bom, é um cara gente boa, é um bom jogador, elogiou, ele fez dupla de zaga lá com ele no Bragantino, enfim, elogiou o jogador, né? Então rasgou elogios aí o Fabrício Bruno ao Léo Ortiz. Ele foi perguntado também sobre a diferença do Tite com o Sampaoli, né? Tem muita diferença, ele foi polido ali nas palavras do Fabrício Bruno, mas é evidente que tem muita diferença. Ele falou sobretudo sobre a solidez defensiva do Tite, disse que o Tite é um treinador mais equilibrado, mais conservador, que pensa ali mais na defesa, pensa mais na linha de 4, e o Sampaoli é aquela loucura, vamos tudo para ataque, vamos tentar marcar essa pressão, tudo errado, tudo desorganizado, uma brigaiada braba, é soco na cara de um, outro dá soco na cara do outro, uma loucura no Flamengo. Então é evidente que tem muita diferença entre o Tite e o Sampaoli em todos os aspectos, táticos
e também comportamentais ali de gestão do elenco, nem se fala. E aí terminou a entrevista do Fabrício Bruno, fomos para a entrevista do Matias Vinha. Rapaziada, gostei demais da entrevista do Matias Vinha. Você vê que ele tem facilidade para falar português, até porque ele já passou pela equipe do Palmeiras, ele já atuou no futebol brasileiro, então você vê que ele fala ali naturalmente com o sotaque dele de Uruguai, o sotaque espanhol dele, língua espanhola, mas ele sabe falar um portunhol, sabe falar um português, dá para entender bem o que o Matias Vinha fala, e ele falou o seguinte: expectativa muito grande de fazer minha partida de estreia no Maracanã. Estou bem e treinando com o grupo, fisicamente bem. Ou seja, tá confirmado, Flamengo e Boa Vista, Matias Vinha, não sei se de repente começa como titular, mas deve entrar durante o jogo aí, né, de repente na vaga do Ayrton Lucas, já para pegar um ritmo para o decorrer da temporada, e vai ser bom de ver essa briga ali na lateral esquerda do Flamengo, entre Ayrton Lucas e Matias Vinha. Ele elogiou o Ayrton Lucas, né, ele foi perguntado também sobre o Ayrton Lucas, ele falou que quando estava na Roma assistia os jogos da seleção brasileira, teve uma época que o Ayrton Lucas estava sendo convocado para a seleção brasileira, teve atuações na seleção brasileira, disse que comentou com o Arrascaeta na seleção do Uruguai, que conhece o jogador e coisa e tal, naturalmente o jogador da posição dele, com quem ele vai competir posição, é óbvio que ele vai se inteirar de como é esse jogador, porque ele quer vencer essa competição interna e quer ser o titular. Pedrão, já tá arrumando intriga? Não é intriga, isso é bom para nós. Nós, como torcedores rubro-negros, é bom que tenhamos essa competitividade ali na lateral, em qualquer posição do campo, significa que os caras têm que entregar tudo pra gente, senão vai bancar. E espero que o Tite continue tomando essa atitude, beleza? Ele elogiou bastante a estrutura do Flamengo, elogiou o trabalho do Tite, falou que a estrutura do Flamengo é muito... Olha, ele não tava feliz lá no Sassuolo não, hein? É óbvio, né? O Flamengo é bem maior que o Sassuolo, não tem nem comparação, isso não é segredo pra ninguém. Ele falou que a estrutura do Flamengo é bem maior que a estrutura do Sassuolo. Ele foi perguntado pelo Fred Gomes, do GE, o que fez ele vir pro Flamengo, e ele falou que foi a competitividade, que foi a competição, porque lá no Sassuolo ele não tinha possibilidade de ganhar títulos. Não tinha possibilidade de ganhar os torneios internacionais que tem lá na Europa, que é a Champions League, Europa League, Conference League. Não tinha oportunidade de ganhar os torneios nacionais, a Série A italiana, Campeonato Italiano, Copa da Itália, porque ele estava no Sassuolo. Então, o principal motivo dele vir para o Brasil, segundo ele, é justamente ter essa possibilidade de vencer títulos. Ele quer ganhar, e isso é muito bom. A gente tem um atleta competitivo no elenco, um atleta que quer vencer. Ele disse que na Roma até estava feliz, coisa e tal, mas no Sassuolo ele não ia ganhar nada, então o Flamengo veio nele e não pensou duas vezes, quis logo vir para o Flamengo. Comentou também sobre a questão da camisa 17, falou que veste 17 desde criança, desde das categorias de base lá do Uruguai. Agradeceu o Matheus Gonçalves, aliás, que cedeu a camisa 17 para ele, né? Falou, ele não quis comentar muito sobre a resenha do Vinha, não vinha, né? Ele meio tímido ali, mas achei bacana a entrevista dele. A Monique Danello perguntou a ele sobre essa questão do Vinha, não vinha. Não sei se de repente ele não curte muito, enfim, mas é direito dele também. A gente não tá aqui para julgar o cara. Ele não prosseguiu nessa situação. Ele falou que o Arrascaeta ajudou muito ele, né? Por conta desse relacionamento que ele já tinha na seleção. Isso foi importante para a vinda dele também. Ele tem um relacionamento bem bacana com o De Arrascaeta, tem também com o De La Cruz, mas tem mais ainda com o De Arrascaeta. Então, naturalmente, o De Arrascaeta fez esse meio de campo aí para ajudar, né, na contratação. Não tô dizendo que o Arrascaeta pegou o telefone e falou: alô, Vinha, pô, vem pro Flamengo. Não vem mais, hein? Não, não é isso, gente. Mas o cara tá ali, né? É evidente que ele ajudou na situação. Ele falou também sobre a questão como ele evoluiu, porque muito se fala, eu esqueci, acho que foi o menino lá do Mundo Rubro-Negro que fez essa pergunta, baita jornalista, né? Ele foi perguntado sobre o aspecto defensivo, né? Porque na Itália se fala muito em defesa, se ele evoluiu muito lá. Ele falou que evoluiu muito lá, né? Falou que aqui na América do Sul não se fala muito em conceitos táticos, é mais joga aí, vambora, isso aí, a bagunçaiada danada.
E é ele que deixou claro isso na entrevista, não sou eu que estou dizendo, né, que as categorias de base aqui deixam a desejar muito nesse aspecto, miram muito no aspecto técnico, esquece do aspecto tático, que ele aprendeu muito isso lá no futebol italiano. Falou também sobre a questão do gramado, né, eu acho que foi, agora acho que foi o menino do Mundo Rubro-Negro que perguntou, né, porque muito se fala do gramado, achei excelente pergunta, né, o gramado do Maracanã péssimo, e ele falou que o gramado lá na Roma também era péssimo, não era bom o gramado, até porque a Roma divide estádio com a Lazio, segundo ele, né, muito se reclamava. Ele disse que o único gramado perfeito que ele já jogou foi na Premier League. Na Inglaterra, de fato, eu vejo as partidas da Premier League e os gramados são um tapete. É uma verdadeira loucura. É evidente, tem outros lugares que o gramado também são um tapete, mas nos lugares que ele jogou, se eu não me engano, ele jogou na equipe do Bournemouth da Inglaterra, da Premier League. Ele falou que o único campeonato que tinha todo jogo gramado bom era a Premier League, que no futebol italiano também é complicado essa questão do gramado, né? Que a Roma vive uma situação parecida com o Flamengo, aqui com o Fluminense no Maracanã, beleza? E aí, meus amigos, ele falou que tá ansioso para estrear, ele falou que lá na arquibancada do Sassuolo não tinha muita gente, isso motivou ele também a vir pro Flamengo. Você vê que o cara não tava feliz realmente lá no Sassuolo, tava doido para ir embora pro Sassuolo, ainda mais para vir pro Flamengo. O Landim tomou a palavra nesse momento e disse que em qualquer lugar que o Vinha passar, a torcida vai estar junto com ele. O Vinha comentou a loucura que foi lá nos Estados Unidos, né? Enfim, o Landim comentou sobre isso realmente, então foi bem bacana essa entrevista do Matias Vinha, achei bem legal, né? Ele se expressando bem, dá pra entender bem o que ele fala, ele já fala português, isso naturalmente já vai facilitar ele na adaptação ao Flamengo, beleza? E aí, meus amigos, terminou aí a entrevista de Matias Vinha e começou a entrevista de Marcos Braz e Bruno Spindel com alguns pontos, diria eu, polêmicos que eu vou comentar aqui com vocês. Primeiro, ele falou a questão do Léo Ortiz, ele disse que o Flamengo tem um limite financeiro, ele disse que o Flamengo tem até o dia 7 de março para resolver essa situação, disse que a vontade do jogador do Léo Ortiz é explícita, né? Ele deu entrevista coletiva recentemente, né? Ele falou que o próprio Léo Ortiz já externou isso, já verbalizou isso para os dirigentes do Bragantino e disse também que é uma via de mão dupla, que de repente o Flamengo pode subir a proposta, mas o Bragantino também tem que abaixar. E que não é via de mão única, que não é só o Flamengo subir a proposta, que o Bragantino também tem que abaixar a proposta. Se demonstrou tranquilo, disse que tem até o dia 7 de março, só que já estamos no dia 19 de fevereiro, né, Marco Braz? A gente precisa entender essa situação. Daqui a pouco, cerrado, como se diz em espanhol, tá fechada a janela. E aí, meus amigos, vamos ter que ir com os zagueiros que a gente tem. Ah, Pedrão, mas usa a base. É isso aí, eu sou a favor de usar a base. Mas aí depois o garoto oscila, aí não tem nenhum experiente pra jogar, aí vão começar a criticar o garoto. Muita gente, pô, Pedrão, tu não gosta da base. Não é que eu não gosto da base, é que tem que ter o experiente pra ajudar o garoto ali. Porque depois ele vai oscilar, é natural, é jogador jovem. Ainda mais quando chegar às principais competições. Mas enfim, e aí o Spindel falou também. Como já é um processo longo de negociação, de ajustar de parte a parte, quando está no limite, fica muito mais difícil. A gente agradece a clareza que o Léo tem se posicionado, mas o elenco é muito qualificado em todas as posições. Eu ainda sublinhei aqui, todas as posições não, Spindel. A lateral direita do Flamengo não é muito qualificada. Eu sei que você é dirigente, eu sei que tu não pode chegar na entrevista e falar um negócio desse. O menino lá perguntou se no meio do ano o Flamengo vai buscar um lateral direito. Ele disse que o Flamengo confia em todos os jogadores para ir até o final do ano. Eu já discordo do Bruno Spindel nessa. Acho que para lateral direita, o Flamengo tinha que buscar ali um lateral direito. E outrora, repito, tivemos Rafinha, tivemos Léo Moura. Não é possível que hoje, com 1 bilhão e lavar fumaça, o Flamengo não tenha... Não tem um lateral direito, só completando. Sou ansioso, sou agoniado, desculpa. Aí entra a questão do bilhão. Eles falaram sobre o bilhão e o Marcos Braz disse que o bilhão não chega ao futebol do Flamengo. Que muito se fala do bilhão, bilhão pra cá, bilhão pra lá, mas no futebol do Flamengo, anualmente chega de 300 a 400 milhões e que por mês são 25 milhões de reais que o Flamengo gasta só para fazer a manutenção do seu elenco, pagar os salários dos jogadores. Tudo bem.
Aí ele falou, porque 1 bilhão e tanto é do clube, porque o clube tem a sede social, o clube tem os outros esportes, tem os esportes olímpicos, tem o basquete, tem isso, tem aquilo, e que o futebol do Flamengo não vê o bilhão. O futebol do Flamengo vê os 300 milhões que ele disse, né? Tudo bem. Só que, cara, eu acho que tinha que aumentar essa receita do futebol, cara. Eu não sou economista, eu não sou assim, eu sou a favor das outras modalidades, eu sempre enalteço aqui a ginástica do Flamengo, a menina lá, Rebeca Andrade, fazendo grandes campeonatos mundiais, a gente tem o vôlei feminino do Flamengo vencendo o clássico aí contra o Fluminense, a gente tem o basquete rubro-negro, que é conhecido como orgulho da nação. O Flamengo é um clube poliesportivo, né? Só que agora, falando dentro dos 300 milhões, se o Flamengo com 1 bilhão e lá vai fumaça, usa só 300 milhões no futebol, e o Fluminense, que tem um orçamento de 200, 300 milhões e também é um clube social que tem outras demandas. Por que o Fluminense ganha a Copa Libertadores da forma que ganhou e o Flamengo é eliminado pro Olímpia nas oitavas, sendo que o Fluminense tem um orçamento infinitamente menor do que o Flamengo? Então fica o questionamento. Porque parece que eles estão... não, porque o bilhão não chega. Muito se fala no bilhão, o bilhão não chega. Não vem arrumar desculpa, porque no ano passado foi um péssimo trabalho que foi realizado. E as críticas que eu faço aqui são críticas profissionais. Não é nada pessoal contra ninguém. Até comentei aqui que eu fui lá no aeroporto, fui entrevistar, o Marco Braz parou, só tava eu lá, ele falou comigo. Só que as críticas que eu faço aqui são profissionais. Ano passado foi um péssimo trabalho realizado pelo Marcos Braz, realizado pelo Bruno Spindel e, sobretudo, pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O bilhão não chega no Flamengo, mas chega sim o suficiente para o Flamengo ter sim uma hegemonia no futebol brasileiro. Aí o Spindel até falou, não tem como ter uma hegemonia, o Flamengo não é o Bayern pro Brasil, o Flamengo não é, enfim, o Real Madrid pro Brasil, cada um dentro do seu devido contexto, que ele quis dizer. Eu já discordo disso. Eu já acho que o Flamengo tem que ser brabo, tem que ser o brabo, todo mundo tem que se cagar de medo quando jogar contra o Flamengo, porque o Flamengo tem uma receita extraordinária. E tem grandes jogadores para isso também. Evidente, falta ali na lateral direita. Mas eu discordo dessa fala aí do Braz e do Bruno Spindel. Ele atualizou o quadro do Gerson, disse que o Gerson deve receber alta amanhã. Melhoras ao Gerson. Ele respondeu uma pergunta sobre Coronado, ali o Gabriel Órfão também, né? Disse que o Coronado vai... Quis dizer, né? Que o salário do Coronado é muito alto, por isso que não insistiram na contratação do jogador. Deu até, enfim, teve até um arranca-rabozinho de leve ali com o Gabriel Órfão, pelo menos eu entendi dessa forma, ele ficou incomodado com a pergunta. Ele falou que o Flamengo é penalizado porque tem jogadores na seleção, é penalizado mesmo, e a diretoria está tomando a atitude correta, que é de se unir com os outros 8 clubes que têm jogadores convocados e também serão penalizados no período de Copa América, e ir, né, contra essa situação. E tem que ir contra, porque é um absurdo o Flamengo pague caro nesses atletas e no período de Copa América, no período decisivo do Brasileiro, da Copa do Brasil, não tem esses atletas. Falou sobre Pedro no Chelsea, disse que até o momento não chegou nada de oficial chegou, né? Enfim, falou essas situações todas aí. Não vai trazer lateral, não adianta, né? Eu já falei, né, que o Spindel comentou. Meus amigos, é o seguinte, Rodrigo Matos confirmou a informação do Lauro Jardim, é o seguinte. O Flamengo acertou com a Abrax um contrato de 66 milhões de reais por ano. 330 milhões de reais no total pelas placas de publicidade da Série A de 2025 a 29. O acordo ainda precisa ser votado no Conselho do Clube. Há previsão de ser votado hoje. Hoje vai ser votado a previsão. Mas pode mudar de data, segundo o jornalista do UOL, o Rodrigo Matos, que é um cara que tem muita informação, muita credibilidade. Então, mais grana entrando no Flamengo aí a partir de 2025. E a gente tem que escutar, porque o bilhão não chega no futebol. Não chega, mas chega muito. E dá para entregar mais pro torcedor rubro-negro. E eu tô aqui para fazer essas cobranças quando tiver que cobrar, elogiar quando tiver que elogiar.
E até vocês aí descer a marreta em mim quando achar que eu falei besteira. E eu descer a marreta no vocês também quando eu... Não, tô brincando, não descer a marreta em ninguém, não. Só você mesmo detona no comentário. Mas não tem problema não. Tamo junto, minha rapaziada. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, passinho da tartaruga devagar. Também chega lá, beleza? Likeão e se inscrever, beleza? Tamo junto, rapaziada. Saudações rubro-negras. E, rapaziada...